Tá de volta ao Barões do Rádio e hoje com um personagem espetacular da comunicação. Sabe tudo, de verdade. Conhece economia, política, religião, internacional e também esporte, futebol. Tô falando do grande Cláudio Zaidan, personagem de hoje aqui no Barões do Rádio. Barões do Rádio que tem uma parceria com o Magazine Luiza, o pessoal do Magalu, hashtag tem no Magalu. Agora, para vocês, aqui no Barões do Rádio, tem Cláudio Zaidan. Barões do Rádio. Zaidan, muito obrigado por receber o Barões do Rádio. Mas tinha até um terno, uma gravata aqui em sua homenagem. Tenho certeza que foi por isso. Você merece, Zaidan. Zaidan, eu sei que a gente sempre começa aqui no Barões do Rádio tentando entender como que foi o início no rádio. Mas eu queria falar com você um pouco antes do seu início no rádio, né? Você começou a trabalhar muito cedo na roça. Não, eu trabalhei antes no rádio. Primeiro no rádio, Primeiro no depois você rádio. voltou foi para a roça. Eu comecei a trabalhar no rádio com 14 anos. Como é que foi esse início, então? Interessante, o meu pai, a profissão dele ele era funcionário dos Correios, né? Mas ele também trabalhava em rádio, fazia futebol, fazia uma opção de coisa. Ele trabalhava nos Correios e no rádio ao mesmo tempo? No rádio, isso lá em Minas. Isso em Minas. Eu, Em Uberaba. chegou uma idade que você quer começar a ganhar dinheiro, precisa começar a ganhar dinheiro e tal. E ali eu vi uma oportunidade, ele viu também, perguntou se eu queria e comecei. E no rádio, e hoje ainda é assim, né? Por exemplo, eu fazia reportagem de futebol, campo, né? Lá no estádio e tal. Aí você faz noticiário, locução de noticiário, só que o noticiário que você lê, você redige, né? Sim. Então, tinha máquina de escrever, né? Olivetti, aquelas coisas. Rádios, aqueles rádios para pegar a rádio de São Paulo, do Rio, para o noticiário, né? Então, você, de uma certa forma, muito rapidamente, aprende a fazer muitas coisas. Você tinha 14 anos. 14 anos. Teu pai que te colocou, então, abriu o caminho? Ele sugeriu, né? Sugeriu e eu falei, vou tentar. E deu certo, né? Como chamava a rádio? Essa primeira foi a Sete Colinas, De Uberaba de mesmo. Uberaba. Tinha a Sociedade também, que eu trabalhei lá e tal. Mas foi a Sete Colinas. E aí, Você fazia de tudo, um pouco. 3, 4 anos depois, eu fui para Santos para estudar. Aí trabalhei lá. Estudar o quê? Eu fui fazer, foi quando eu entrei em faculdade, mas eu não terminei. Eu fui fazer jornalismo lá. Tá. Mas eu lembro até que eu fiz um jogo, porque aí depois eu arrumei um negócio melhor. Fiz um jogo numa rádio que era acho que era a Rádio Clube, que era do Pelé. Fiz um jogo entre Santos e América de Rio Preto. Foi um dos últimos jogos do Clodoaldo. Era aquele time de Clodoaldo, Pita, Ailton Lira. Timaço. Né? Era um timaço, era um time bom. Fazendo reportagens de campo. De campo. Mas aí eu fui para a Cultura. Também de Santos. De Santos. E aí na Cultura eu fiquei mais tempo, mas aí fazendo, lá não era futebol. Lá tinha programa musical e noticiário. Fazia noticiário, lia notícia. E aí aquele negócio. Também em Santos era muito parecido com esse esquema de Minas, de ter de fazer muitas coisas, né? E, ao mesmo tempo, isso é interessante, porque foi quando eles começaram a fazer FM com o locutor operando. Sei. Né? Musical. Musical. Então, no AM eu fazia noticiário, no Jornal Falado, né? Como se dizia na época, e no FM musical. As portas foram abrindo aí. Que músicas tocava nessa época? Na Cultura, né? Na Cultura eu tocava o que eu queria, né? Porque era um horário, era das 10 da noite às 2 da manhã. Sei. Então eu tocava de Bach, a Elomar, passando por Frank Zappa. Que demais. Beatles, era inevitável, né? Bob Dylan, coisa boa, que eu acho bom. Sim. Não é Mas era eclética a programação. Era, mas assim, o que eu considerava bom, né? A rádio tinha essa liberdade. E foi até marcante, foi um período marcante ali. Inclusive eu me lembro isso já depois, porque numa segunda etapa na Cultura, já com a FM tendo até mais peso do que a AM. E interessante, naquela época, o rádio de Santos, ele não tinha nenhum vínculo com o rádio de São Paulo. Hoje você vai, não em Santos, em qualquer lugar,
você vai encontrar boa parte da programação reproduzindo rádios de São Paulo. É tudo parecido, né? Né? E reproduzindo. É. Né? Às vezes o cara contrata operadores, um locutor para gravar Sim. os prefixos comerciais e coloca uma rádio de São Paulo. É. Você está lá no Mato Grosso e tem alguém, você liga o rádio e tem alguém falando como é que está o trânsito na Marginal do Rio Pinheiros. Não é? Não tem lógica, né? E aí o que aconteceu? O fenômeno decorrente disso. Os salários fora de São Paulo Caíram. desabaram. É. Naquela época, Santos pagava igual São Paulo. Tanto que eles levaram... Década de 70. Final da década de 70, início dos anos 80, tanto que um pouco depois, na metade dos anos 80, eu trabalhei na 95 de Santos, aí, entre a cultura e a 95 eu fui para a roça, né? Fui trabalhar em fazenda, não sei o quê. Não, peraí. Me conta, você quer terminar a história de Santos ou quer contar a Não, história vou primeiro? terminar só para Tá essa bom, história do situar. salário. Pra você ter uma ideia, na metade dos anos 80, eu volto para Santos para abrir uma rádio, estava sendo aberto e me convidaram, a rádio tinha o Sinésio como sócio, o Gastone Rigg, Sei. até faleceu recentemente, e eles levaram o Julinho Mazei, levaram o Marcelo Zamarian, que estava na Eldorado de São Paulo, né? Então, o Zamarian que também faleceu há pouco tempo, o Julinho Mazei voltou para os Estados Unidos, filho do grande Júlio Mazei, que era o preparador físico do Cosmos, e que ajudou muito no desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos, e que era amicíssimo do Pelé. Né? Inclusive futebol feminino, né? Também tem uma participação importante. Exato. O Júlio Mazei, aliás, o Luciano do Vale gostava muito Sim. do Júlio Mazei, trazia ele para as transmissões. Né? E o filho dele, o Julinho Mazei, que lá nos anos 70 mandava dos Estados Unidos para as rádios brasileiras o Big Apple Show, né? Que ele fazia lá, rádios de São Paulo, reproduzia rádios de Santos e tal. Aí o Julinho foi para Santos, foi trabalhar na 95, junto com o Zamarian, comigo, mas teve esse período, né? Das rádios em Santos. E ali você tinha, isso não era só em Santos, mas em Campinas, em Ribeirão, você tinha salários muito bons, né? Muito bons assim, para o rádio. Claro, O rádio mano. nunca pagou grande coisa. Claro. Mas, hoje, exatamente porque grande parte das emissoras simplesmente grande parte retransmite rádios de São Paulo, às vezes do Rio, houve uma queda na média salarial do rádio. Sim. Né? Agora, eu queria entender esse período da sua vida, né? Porque você foi para estudar jornalismo em Santos. Não terminei. Não terminou. Por falta de dinheiro. Já estava ali com a sua carreira, digamos, Sim. encaminhada. Sim. 3 rádios diferentes que você falou em Sim. Santos, né? O que aconteceu para você voltar e esse período que você foi para a roça? Não, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque desde a minha infância, tal, estar na roça, andar a cavalo, trabalhar com gado, tal, era uma coisa rotineira. Só que eu fui trabalhar em roça, não era minha. Se fosse minha, eu estava lá até hoje. Eu era empregado, eu era peão. Trabalhei com lavoura de soja, de milho, de feijão, gado de leite, gado de corte e tal. Você fazia de tudo um pouco também, como você fazia na na rádio. Na roça, você conserta a cerca, né? Tira leite. E acordava antes do sol, eu pegava uma marmita. Aliás, ouvir rádio eu sempre gostei. Tanto que na roça, na hora de dormir, eu ligava, ficava ouvindo o Zé Bétio ali, na verdade era gravado, e tinha o irmão dele, Oswaldo Betil. E futebol, né? E noticiário. E tinha uma coisa interessante, o meu pai assinava folha na cidade. Então eu passava 15 dias, por exemplo, na roça, aí eu ia para a cidade, aí eu levava todas as folhas acumuladas daqueles dias Para a roça. E lia na ordem, né? Lia na ordem ali o jogo, como se estivesse no dia. A notícia para mim era daquele dia, mas ela já tinha 15 dias. Mas não tinha internet, não tinha nada. Eventualmente você podia saber pelo rádio. Pelo rádio, mas o rádio, é interessante isso também, esse fenômeno. O rádio, você tinha exceções, por exemplo, a Eldorado, a Bandeirantes, a JB do Rio, tinha um bom noticiário, aliás, o Eliakim Araújo era locutor da... Grande parte desses locutores de noticiário da TV... Começaram no rádio. No rádio. É. Cid Moreira, Chapelin, o próprio Eliakim. Então, e na Eldorado você tinha o Barroso. A Eldorado era uma rádio à parte, né? Ela era única, não tinha jingle, era tudo seco ali e tal. E locutores extraordinários, tinha aqueles jornais falados, 2 locutores, 3 locutores durante meia hora, 1 hora, lendo notícia, pá. Negócio fantástico. Mas os jornais, eu gostava, mesmo ouvindo a notícia no rádio, de ler
porque havia na época muitos correspondentes. Né? Hoje há poucos. Há poucos. Eu me lembro que a Folha e o Estadão, a Folha, por exemplo, tinha correspondente em Buenos Aires, Nova York, que era o Paulo Francis já, Londres, Roma, Oswaldo Peralva em Tóquio, o Estadão tinha o Gerardo Melo Mourão em Pequim, e não é Pequim de hoje, não é a China que vai se abrindo para o mundo, é uma China muito fechada. Claro. Já no período Deng Xiaoping, período pós-Mao Tse Tung, mas ainda era uma China muito fechada, e estava lá o Gerardo Melo Mourão, que é um grande poeta, por sinal, e estava lá. O Clóvis Rossi teve um período que foi correspondente em Buenos Aires. Então você tinha muito correspondente. E eram análises assim extraordinárias, porque hoje não, hoje você entra no próprio jornal do país. Sim. Né? Você quer ler. Você tem acesso a tudo. Você entra no El País para ver o noticiário da Espanha. Na época não. Então a análise, a visão desses caras, né, era um negócio muito interessante. E era o período da Guerra Fria. Sim. Então o noticiário internacional, o cerne dele era a Guerra Fria. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com o Magazine Luiza. Vou falar para vocês, esses dias eu precisava de várias coisas lá para casa. Resolvi abrir o super app Magalu e eu realmente me surpreendi, porque encontrei tudo o que eu queria, tudo mesmo, de verdade. Nunca imaginei, por exemplo, que iria encontrar creme dental no app, bolacha, fralda, produtos para pet, livros. Agora eu já sei. Sempre que eu precisar de qualquer coisa, eu abro o app. Fora que sempre tem uma oferta imperdível por lá. Então faça como eu. Baixe o super app Magalu e mantenha sempre instalado, viu? Assim você não perde nenhuma novidade. Muito mais do que você imagina, hashtag tem no Magalu. Agora vem cá, na roça, você tendo acesso às informações, como você falou, da Folha, dos rádios, das emissoras de rádio que você acompanhava. Você era, imagino, muito diferente dos seus companheiros lá. Não, eles olhavam para você de uma forma, o que esse cara está falando de China? Ou você começava a discutir entre eles? Não. Na verdade, o nosso assunto era só roça e havia pouca gente. Porque na roça, principalmente com gado, hoje, um trabalhador, ele cuida, no caso de gado de corte, gado de leite. Gado de corte, um trabalhador cuida de 500 cabeças, né? Então, às vezes, você fica ali isolado sozinho mesmo. Ou então, no caso, como lá também tinha lavoura e gado de leite, tinha um pouco mais de gente. Mas cada um na sua, ninguém, sabe? Eu lembro que o único assunto que virou um assunto geral foi a morte do Tancredo. Sei. Todo mundo parou. Parou e havia a teoria conspiratória. Mataram o Tancredo, né? Aliás, eu lembro de um tio meu na cidade, que assim, ele era cheio de peculiaridades, né? Quando falavam para ele que o homem tinha ido na Lua, ele dava risada. Eu tive um tio também assim. Ele falava, imagina, como é que você vai mirar lá? Né? Morreu, tenho certeza que mentira. Que, aliás, muita gente. Até hoje, livros, né? A respeito. Até hoje. E ele, para ele era assim, era assunto onde não havia qualquer margem para discussão. Para ele, o Tancredo havia sido assassinado e tal. Porque a coisa está natural, né? O fim do regime militar, claro. democratismo. Tinha uma lógica à época. Uma lógica, mas sabemos que não foi isso. O Tancredo, de fato, ficou doente e tal. E estava doente antes. Já estava doente no dia 21 de abril, aqui em São Paulo já, né? Depois de sair do hospital de base de Brasília e tal. Mas, enfim, isso foi um... É que você não recebeu no WhatsApp a informação que foi tudo uma armação. Né? Graças a Deus não havia esse troço. Né? Mas foi o único assunto, assim... Que mobilizou. Que saiu. Porque o assunto do dia a dia era o seguinte... Era o gado, era a necessidade de cuidar daquele bezerro, era a necessidade de construir uma ponte para passar caminhão para levar soja. Essa foi uma coisa que a gente fez. Né? Tinha um cara que... Era um engenheiro autodidata, né? O cara era bom e tal, mas ele não fazia braçal. Ele ficava sentado sozinho, façam isso, façam isso. E o cara era bom, a gente construiu a ponte. E deu certo. Eu só fazia o trabalho braçal, né? Eu não tinha conhecimento para dar um de engenheiro, eu só fazia botar pedra, quebrar pedra. A única coisa boa, a única coisa que eu fiz bem na vida foi quebrar pedra. Verdade. Fala isso não, foi a única coisa que eu era bom, meu era quebrar pedra. Na época era bom, com marreta. Mas, rapaz... Só que aí eu me casei. E como eu era peão, né, você não sustenta a família na medida que você tem
você pensa, ó, vem filho, e veio o primeiro filho logo depois, o segundo logo depois, e, pô, você já tem médico, tem que estudar, não sei o quê. Aí, quando eu casei, eu já fui para 95, foi quando eu voltei para Santos. Então, isso eu queria entender. Você saiu de Uberaba justamente por causa da grana. Eu saí e fui para Santos. Tá. Voltou para Santos. Não, eu saí porque queria sair mesmo e tal. Não, você fala no começo, lá atrás. Aí fui para Santos, aí trabalhei um período rápido na Manchete aqui em São Paulo, mais rápido, porque eu estava aqui em Santos e estava pesado, aí eu fiquei só em Santos. Fazendo o quê? Rádio, musical, tal, noticiário. E aí eu me cansei e falei, não, vou para a roça, né? Fiquei esse período, depois trabalhei de novo numa rádio lá, aí eu me casei... Lá onde? Em Uberaba. Lá em Uberaba mesmo. Aí eu me casei e fui para Santos. Assim que eu me casei, voltei para 95, porque tinha esse convite, abrimos uma rádio nova, você não quer trabalhar aqui e tal, porque os caras me conheciam da cultura. Sim. Aí eu fui para 95, e na 95 foi esse período que tinha lá o Julinho Mazeio, o Zamarião, o Pedro Emílio, tal, o Sinésio. O Sinésio foi locutor, inclusive, durante um período da vida dele, na cabine de TV Globo, com o Dedé Gomes e tal. Era um outro período, né? Você tinha as coisas muito bem divididas, né? Então, algumas tarefas eram do locutor profissional, né? Aliás, uma coisa interessante, abrindo um parênteses aqui, Barão, o locutor, a técnica da locução, tem uma coisa que eu nunca me esqueço, eu conversava muito sobre esse episódio com o Fernando Vieira de Mello, o velho Fernando Vieira de Mello. Fernandão, um dos maiores jornalistas de rádio do país, que detestava o microfone, ele não ia para o microfone. Né? Nunca foi, eu não sei disso. Ele foi, eu acho que uma vez, ele estava no Rio de Janeiro, ele até me mostrou uma foto e tal, mas ele detestava, né? Mas era um crânio. Né? Foi o cara que trouxe Drauzio Varela para o rádio. Né? Quando surgiu a AIDS, ele falou para o Drauzio, você tem de ir para o rádio, você tem obrigação. O Drauzio falou, eu sou médico, eu não sei falar em rádio. É sua obrigação, que as coisas do Fernandão. Sim. Levou. Foi o cara que todo mundo dando a vitória do Fernando Henrique Cardoso, e ele tinha o seu próprio método de pesquisa, e ele falou, vai dar Jânio Quadros, e deu. O Jânio, aliás, era grato. Não tinha nada a ver. Se a pesquisa desse Fernando Henrique, o Fernando falava, vai dar Fernando Henrique. E era completamente o método das pesquisas atuais, né? E aí teve a história que o Jânio, quando assumiu, porque o Fernando Henrique já tinha sentado na cadeira de prefeito, foi lá e limpou. Não, né? É lenda. Não é lenda. É Jânio. É Jânio. Né? É Jânio. O típico do Jânio foi lá e desinfetou a cadeira. As coisas do Jânio Quadros, né? E a sua perspicácia e tal. Só que a perspicácia que faltou a ele no momento mais importante da história da vida dele. Do país. E até hoje temos consequências daquela decisão do Jânio. Mas o Fernando, uma coisa sobre a técnica da locução. Um episódio que a gente comentava muito. Certa vez, o Roberto Marinho mandou para o Jornal Nacional um editorial escrito por ele, acabando com o Leonel Brizola. Né? Um ataque verbal pesadíssimo ao Brizola. Pesadíssimo. Você sabe o quanto os dois se detestavam. Sim, né? Sim. O Brizola foi à justiça. E o juiz ordenou que a resposta do Brizola fosse lida no mesmo Jornal Nacional pelo mesmo locutor, que era o Cid Moreira. Né? E a resposta do Brizola foi à altura, foi pesadíssima também, né? Acusando o Roberto Marinho de N coisas e tal. Você imagina o Cid Moreira tendo de ler aquele troço, ele não podia ler com desdém, claro, não era uma ordem judicial, e ao mesmo tempo não podia enfatizar muito as críticas do Roberto Marinho. O Barão, ele virou uma máquina de leitura, né? Dando a ênfase adequada, né? E ao mesmo tempo sem nenhum pingo de desdém. Perfeito. Isso é técnica. Sim. Né? É uma técnica absurda que ele tinha. Então, que ele tem, né? Até hoje, se você falar para ele ler, sim, o Cid vai mandar ver. Outro dia, na Rádio Bandeirantes, o Milton Neves conversou com ele, fez uma entrevista com ele, né? E você liga ali, claro, a voz já mudou. Claro, né? Natural. Mas é única. Né? Mas aí a técnica que o Fernando falava? Então era uma época em que as rádios
você tinha as coisas muito divididas. Né? O locutor de noticiário, ele tinha uma técnica. Por exemplo, o Zamarian, ele era extraordinário para gravar chamadas, né? O prefixo da rádio. Pô, inclusive ele fez muito isso para Pan 2. O Tutinha gostava muito. Mas ele não gostava de ler noticiário. Era uma técnica que ele não dominava. Né? Tem muito isso. Hoje eu me lembro, nas grandes rádios, daquilo que eu vivi lá nos anos 70 e 75, né? De você fazer tudo. Né? A minha geração, não. Nós estamos sendo poupados. Né? Ainda ficamos limitados a uma coisa ou outra. Mas eu vejo que a meninada que está chegando no rádio é exigido dessa molecada que se desdobre para redigir, para editar. Para operar mesmo. Para operar, para falar, para dirigir carro. Né? O cara tem de se virar. E nós, eu que já estou velho e tal, quer dizer, a nossa geração é poupada um pouco disso. Mas eu vejo que daqui a pouco vai ser quase que uma exigência inerente à contratação. Ó, tem de ser assim. Não, já é assim. Eu trabalhei como chefe de redação na Band News e, pô, lá se o cara tem que saber bater escanteio, cabecear, e não adianta, tem que saber mesmo tudo isso. Aí você, Zaidan, falou que voltou para Santos, para 95. Sim. Aí depois você veio para a capital paulista? Não, eu vim para a Jovem Pan em 88. Trazido pelo Fernandão? Foi o seguinte, os meus filhos, o meu filho mais velho, o Francisco, já tinha nascido, ele nasceu em Santos, inclusive, né? Aliás, a gente morava num lugar muito bom lá em Santos. Santos é um lugar bom, né? Uma delícia. Você vai para todo lugar a pé. Bicicleta, plano, não é? O técnico agora. Porque é tudo plano, né? Tudo plano. Você vê o São Paulo para todo lado lá e tal. Legal. E é uma cidade agradável. E como na época o rádio pagava muito parecido com o que São Paulo pagava, valia muito a pena ficar lá. Né? Mas aí eu saí, eu soube que a Jovem Pan estava contratando. E fui lá e falei com o Fernando. Né? E o Fernando, intuitivo, às vezes funcionava, às vezes não. Mas o Fernando, ele conversou comigo e não teve nada de estúdio, né? Tá contratado e tal, não sei o quê. E eu comecei a fazer, então, a madrugada da Pan, da meia-noite às 5. Né? Que ano foi isso, mais ou menos? 88, janeiro de 88. Não dá para dizer que foi janeiro, né? Então começou o ano na Pan. Tinha nome o programa? Era Show da Madrugada, mas era um nome que já havia. Sei. Né? Não é um nome marcante como o daqui, Bandeirantes Caminho do Sol, que é um nome que tiveram aqui antes, tal, brilhante. E foi isso. Então eu fiquei um tempo na Pan. Mas era nos moldes do Caminho do Sol? Tinha uma diferença. Na Pan ainda tinha, de vez em quando tocava uma música. Né? No Bandeirantes Caminho do Sol, não. Sim. Era notícia e comentário, notícia e comentário e entrevista. Muita gente entrava ao vivo, né? Sei. O Sormani, o PVC, o Kleber Machado, o Flávio Gomes. O pessoal gostava o Fábio Seixas. O pessoal gostava. Newton Carlos, puxa vida. Newton Carlos. E era fantástico, porque o Newton Carlos, ele além de ser um especialista em América do Sul, né? Eu me lembro que a Folha, muitas vezes, crise na Bolívia, greve de mineiros na Bolívia. A Folha, mesmo quando ele não estava mais na Folha, a Folha pediu um texto dele sobre o assunto. E o Newton, a gente falava sobre Rússia, sobre a crise no Peru, crise na Bolívia, crise na República Tcheca, e uma categoria extraordinária. Né? Mas, sem dúvida, é um programa que marcou o seu nome no rádio. Mas antes de falar do Caminho do Sol, você ficou quanto tempo na Jovem Pan? Quase 4 anos. Depois você veio para Bandeirantes ou não? Não, pelo seguinte, aí eu já, com os 2 filhos e tal, eu quis sair de São Paulo. Tá. Por causa deles. Né? As coisas de... Tentar uma vida melhor. Não, é que as coisas sabe, tem uma certa faixa etária, né? Em que as pessoas, elas imaginam que sempre terão a mesma velocidade, a mesma força, né? O mesmo ímpeto, a mesma energia, que isso é interminável, eu vou para onde eu quiser. E as coisas não são assim. Né? Mas você
imita o Zidane, sai dando cabeçadas. Né? Mas então eu fui para lá... Mas faz parte do aprendizado também, Sim, né? mas isso foi assim, eu saí no final de 91, né? Da PAN. Às vésperas de terá 4 anos de PAN, por causa disso. Só que poucos meses depois, o Fernando me procura. Vou abrir uma rádio, que era a Trianon. Né? Ele me contratou, o Fernando tinha essas coisas, antes da rádio ir pro ar. Me contratou e pagava. Né? Mesmo sem você estar falando nada. Mas eu cheguei assim, que aí a gente se reunia e tal, ele contratou o Orlando Duarte. Eu já havia trabalhado com o Orlando na PAN, aí trabalhei com ele na Trianon e depois aqui. Contratou o Elvio Borelli, contratou o Sabá, que tocou com o Tom Jobim, né, que fazia um programa musical, Fausto Canova, Ney Gonçalves Dias, né? E aí eu estava lá na Trianon, entrei em 92. 2 anos depois, a Bandeirantes me convida para vir para cá, sem exigir que eu saísse de lá. Você continuaria na Trianon E e eu faria fiquei aqui? 2 anos nas duas. Caramba. E teve um período, que Mas eu fazia? fazendo que carga horária? Aí que tá. Teve um período que eu fazia 2 horários na Trianon. Então o que eu fazia? Eu entrava às 8 da noite e até 11. Eu saía às 11 da Trianon, vinha para cá. A Bandeirantes mandava uma viatura para a coisa ser rápida. Chegava aqui, entrava no ar, meia-noite, ficava até às 4. Aí às 4 eu saía daqui, voltava para a Trianon e às 6 da manhã eu fazia o jornal até 7h30. Às 7h30 entrava o Ney Gonçalves Dias. Aí depois teve um período que o Ney já não estava e eu fazia o jornal inteiro. Né? Para quem está acompanhando a gente, sacando um pouco como é que funciona a vida de radialista, né? É, quando tem esse tipo de possibilidade, né? De trabalhar em 2 Sim, lugares ao mesmo quando tempo. tem essa possibilidade. Claro que a saúde vai para o espaço, né? Não funciona. E à noite. E à noite, madrugada Né? dentro. E tem coisas que você só pode fazer de dia. Né? Você tem que hoje você tem facilidades. Né? Mas na época não. Você vai no banco, fisicamente. Vai no dentista. E aí né? você tem dia durante o dia. Claro. Né? E olha que São Paulo ainda oferece durante a noite. Aí você tem gente que tem academia de ginástica de madrugada. São Paulo tem tudo de madrugada. Tem sorveteria, tem supermercado. Agora, né? A cidade não para. Na época não era assim. Não era assim. Né? Mas E aí, vindo para cá, o Caminho do Sol foi interessante porque foi o seguinte, a Bandeirantes estava mudando. Né? Ela era uma rádio musical e notícia e futebol. Musical, notícia e futebol. Houve uma decisão do Sr. João Saad de apostar muito mais em jornalismo e futebol. Não é? Então, música passou a ser uma coisa ocasional. Então, por exemplo, tem um especial do Frank Sinatra, né? Ou tem um especial sobre Louis Armstrong, mas era uma coisa assim, ocasional, circunstancial e eventual. Era noticiário. Então, quando eu chego para fazer o Bandeirantes e Caminho do Sol, era hora de mudá-lo. Ele teria de ser jornalismo. Não é? Aí você pega, Barão, 4 horas de programa. Né? Você não tem aquele negócio, as exigências vespertinas que você tem de manhã, diuturnas, matutinas e vespertinas. Você não tem. Aquelas repórter, trânsito, helicóptero, comercial, muito comercial. Você enfrenta isso todo dia. Claro. Né? O relógio... Na madrugada, não. Né? Se eu fosse para o intervalo, à 00h20 ou à 00h40, não tem problema. Tinha grande diferença. Não tem trânsito. Né? Então, era possível pegar alguns assuntos e desenvolvê-los o tempo que fosse necessário. Mas aí que eu queria entrar, Zaidan, porque o Zaidan, todo mundo tem uma reverência gigantesca, não só porque é um cara bacana, né? Um cara que consegue tratar todo mundo muito bem, inclusive jovens que estão começando, né? O Zaidan não tem aquela história de, sabe o que você está falando, meu amigo, né? Então eu tive um relacionamento aqui com o Zaidan de pegar estagiário, trocar ideia com o estagiário como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona, né? E o Zaidan começou a desfilar um conhecimento que até hoje em dia, eu confesso que eu nunca vi ninguém mostrar no rádio. Eu nunca vi. E aí eu queria entender, Zaidan, como você começou isso lá atrás? Vai ver que não eram aquelas folhas lá da roça. Da roça. Aquelas folhas de São Paulo. Mas é né? teu pai que te pegava pela... Filhos, tem que estudar. Não, é uma coisa sua, completamente sua. Não, nunca teve esse tipo de coisa. E nem na minha casa nunca teve, nem eu, nem meu irmão, nunca teve esse negócio de
Precisa leia isso. estudar, Não, nada. não. Estudar sim, porque estudar... Não, mas digo, Mas não, tem direito lê ao os coisa. clássicos. Não. O Zaidan, qualquer assunto, você fala com ele, ele fala, não é que ele fala mais ou menos, ele fala muito bem. E aí eu queria entender, foi uma ideia tua mostrar esse conhecimento todo que é seu nessas horas da madrugada? Não, eu acho que foi assim, eu não queria mostrar, mas eu achei importante, já que era para fazer 4 horas de jornalismo, né, não tinha sentido. Primeiro, você não vai ficar só lendo notícia durante 4 horas. Né? É preciso entrar na notícia. E na época, é interessante isso, uma coisa que aí eu já fazia na PAN, né? Nas madrugadas da PAN? Na madrugada da PAN, que era comparar o tratamento que um jornal dava a uma notícia e como a mesma notícia era tratada por outro jornal. Então, Folha, Estadão, às vezes, o Globo chegava a tempo também, né? E então era muito interessante, às vezes, como a abordagem do Estadão era muito diferente da Folha de São Paulo em relação ao mesmo assunto, né? E ao mesmo tempo, assuntos internacionais que eu acho ainda o noticiário internacional no Brasil muito pobre, e hoje isso é um crime, né? Você não pode mais deixar o seu ouvinte, leitor, telespectador desinformado, porque o espirro do Trump derruba a bolsa aqui, cara. Sempre foi assim, só que hoje é muito mais, porque as economias estão interligadas, né? Uhum. Então você vê uma frase do Macron provoca um gabinete de crise em Brasília, né? E a China e tal. Então fundamental, eu achava fundamental entrar nesses assuntos, né? E o que eu achei interessante é como tinha gente interessada. Pois é, eu confesso que eu ficava ouvindo e até hoje ouço admirado com o teu conhecimento, tenho aulas com você. E aí você conseguiu pegar todo tipo de gente, daquele que fica madrugada trabalhando e tal. E tem o famoso caso do Muricy Ramalho, que quando estava no topo, não é assim que ele estava com problema de saúde, que infelizmente ele teve. Quando ele estava no topo da cadeia alimentar, técnico do São Paulo, campeão toda hora do mundo, ele ficou emocionado ao falar contigo. Ou seja, isso te tocou de alguma forma? O Muricy, ele é um sujeito assim, ele não é de... Ele vai trabalhar num clube fora de São Paulo, de ir para boate, para festa, para não sei o que. Não, ele é um cara muito caseiro. E ele foi para o Internacional e ele ficou num hotel próximo do Beira-Rio. Né? Morava lá. Morava lá. E como o Muricy não é de gandaia, de nada, de beber, de nada, ele acabava o treino e ia para o hotel. Né? Só que eu já falei isso para ele, que eu acho que pesou muito o fato de ser uma rádio de São Paulo. Porque ele é daqui. Porque era um vínculo, era uma maneira... Né? Mas não precisa se menosprezar. Não é isso. É porque eu acho que isso pesou. Né? Mas ele ficava ouvindo, e aí ele falou que se viciou em ficar ouvindo rádio. Né? Tanto que ele falou que não desligava. Ele dormia, mas com o rádio ligado. Ele acordava no meio, aí ouvia mais um pouco. Né? Porque ele tinha que trabalhar cedo, claro, treinador de futebol. Né? Então, sim, é emocionante, sim. Porque é o que você disse. Muito antes dele ouvir o Caminho do Sol, porque eu conheço o Muricy desde que ele era jogador de futebol. Eu vi o Muricy jogando, aliás, era bom jogador. Um jogador de alto nível. Só não foi a Copa de 78 porque se machucou. Então, até sempre que a gente pode, a gente conversa daquela época, porque eu gosto muito de ouvir ele falar, por exemplo, sobre Pedro Rocha. Né? O Pedro Rocha foi um monstro. Né? E às vezes eu vejo hoje assim, olha... O maior estrangeiro que teve no São Paulo foi o Lugano. Eu falei, pera com isso, foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi o maior estrangeiro que jogou no Brasil. Você acha mesmo? O melhor estrangeiro que jogou. E olha que aqui estiveram Figueroa, Perfumo, zagueiraço do Racing, que foi pro Cruzeiro, um dos melhores que eu vi na vida, Ramos Delgado, Serras, né? Artime, grande artilheiro argentino que jogou no Palmeiras. Agora, igual o Pedro Rocha não teve Petkovic, não teve Rincon, não teve Gamar, igual o Pedro Rocha não teve. O Pedro Rocha foi um dos melhores jogadores do mundo, de todos os tempos. O Pelé disse isso. Né? O Pedro Rocha foi um monstro. Então o Muricy jogou com esse cara. O Muricy contou, inclusive, a história que ele é convocado para a seleção paulista e aí ele vai ver lá naquele relatório lá, com quem que ele ia ficar no quarto, no aposento. Aí ele olha Ademir da Guia e o pai dele...
maluco, palmeirense maluco pelo Ademir. Aí ele liga, orelhão, na época, né? Aham. Liga pelo orelhão, pai, Ademir tá aqui. Tá? Isso é demais, né? Então o Muricy tem histórias fantásticas, e é um cara bom de prosa. Ele é. Né? O Muricy, ficou muito a imagem do Muricy da coletiva. Não, Mas, imagina. Barão, a coletiva, o treinador se sente num apedrejamento Sim. muitas vezes. Então ele já chega lá preparado para devolver pedra. É. Não é? Ele chega lá e fala, pô, os caras vão me apedrejar. Não é? Você percebe, o Filipão, por exemplo, você faz uma individual com o Filipão, É ótimo, é um pô, bate-papo ótimo. é uma conversa extraordinária. Uma vez aqui nesse estúdio, só que foi por telefone. Estávamos eu, Sérgio Patrick e Mauro Betting, conversando com o Filipão por telefone. E eu perguntei para ele sobre o Cristiano Ronaldo, porque ele foi técnico do Claro. Cristiano Ronaldo lá no começo. Né? O título, o segundo lugar na Eurocopa de 2004, que a Grécia foi campeã. Surpreendentemente, é. Né? O melhor time, na verdade, era a República Tcheca, né? Do Nedved, era um timaço. E você viu o que o Filipão falou do Cristiano Ronaldo, sabe? É um grande menino. E, pô, pra ele ainda era um menino, porque, pô, ele pegou o cara no começo da carreira. Então, esses caras, o rádio proporciona, e a TV também, a individual é extraordinária, porque o cara na coletiva, isso vale também para, por exemplo, você vai entrevistar o Milton Nascimento numa coletiva. Pô, ele vai ficar todo. Ele é inibido. Né? Outra coisa é você se sentar com ele aqui. Bater um papo. Pô, ele vai falar. E o Muricy é um cara bom de prosa. Ele é. Então ele contou essa história de como ele começou a ouvir o Caminho do Sol e que ele se viciou. E outra coisa, aí entra um negócio, o aspecto do rádio. Quem está te ouvindo, principalmente à noite, né? O porteiro, o cara que trabalha no hospital, o taxista, o estudante, O médico, o cara que tem que passar a noite estudando, então escrevendo e tal, ele quer alguém conversando com ele. Ele não quer ouvir música naquele horário. Pode até alguém querer, mas ele quer alguém falando com ele, né? Conversando, contando histórias. E se você acrescenta, se não é uma conversa vazia, se você acrescenta informação, não é? E era um programa, até pelo tamanho, tinha muito futebol também. Não é? Eu me lembro, os repórteres generosamente deixavam aquelas matérias gigantescas dos 4 de São Paulo. E tem uns caras, viu, Barão, hoje é quase impossível isso. Para você falar com o Tite, você tem que falar com 30 assessores. Né? Eu me lembro de uma noite, a central técnica era no andar de baixo, inclusive e os estúdios em cima. Então o pessoal na Bandeirantes tinha que pegar ali os cartuchos e tal, subir escada. Né? E eu me lembro que um dia eu liguei para o Zagallo, lá da central. E aí eu liguei para o Zagallo, liguei para a casa do Zagallo, a esposa dele atendeu e falou, olha, ele não está. Era uma quinta-feira, me lembro bem, uma quinta-feira, umas 10 horas da noite. Eu queria gravar com ele para o Caminho do Sol. E aí eu falei, não, então faz o seguinte, eu ligo amanhã. Aí ela falou assim, ih, amanhã é sexta, ele vai sair de novo, né? Pode ligar hoje. Eu falei, senhora, mas tá muito tarde. Ela falou, não, pode ligar, ele não tem problema, ele vai chegar, ele vai dormir tarde. Eu liguei para o Zagallo 11 horas da noite, ele era técnico da seleção, não é que ele tinha Só sido, isso. Ele era o técnico da seleção. O Zagallo atendeu, concedeu uma entrevista de meia hora e, sabe, não teve intermediário, não teve nada. Então, e a possibilidade pelo tamanho do programa, de gravar um cara desse, por um tempo, 40 minutos. Então, me lembro de uma outra entrevista dele, o Zagallo tinha uma vantagem. Veja como ele sabia lidar com o cargo. Por que ele colocou o Giovani 45 minutos contra a Escócia, no primeiro jogo da Copa, e nunca mais o Giovani voltou para o time? Foi a Copa de 98 que o Brasil foi vice-campeão. E a maioria dos técnicos, ainda mais técnico de seleção, numa situação dessa, ele falou assim, talvez tenha sido um erro. Né? Eu achei sensacional. Admitir isso. Pô, né? Esse cara tem 4 Copas do Mundo. Não é? É o único. O Pelé tem 3 como jogador, é o único. E o Zagallo tem 2 como jogador, uma como técnico e uma como um co-treinador. Porque ele não era um coordenador apenas, ele era um co-treinador. Claro. Barreiro ouvia o Zagallo. Ele tem 4 Copas do Mundo. E o Elber, me lembro que eu perguntei para ele uma vez do Elber. Zagallo, por que você não chama o Elber? Que era um meio atacante, não é isso? Da Alemanha. Da Jogava na Alemanha. Jogou muito na Alemanha, fazia gol para burro. E ele falou assim, eu vou observar mais. Sabe, isso é difícil. Mas eu acho interessante o seguinte... um ser humano. A máscara, ela é
na verdade, um mecanismo do inseguro. O sujeito que é muito inseguro, primeiro, ele precisa ouvir elogio o tempo todo. Quando ele não ouve suficientemente, porque ele acha, ele começa a se autoelogiar, não é? Isso é uma insegurança. Isso é uma insegurança. O Romário falou assim, a seleção 94 era Romário mais 10. Não era. Ganharia a Copa sem o Romário? Eu acho que não. Claro que ele foi o melhor jogador da Copa. Isso é indiscutível, né? Não tem por que discutir isso. E sempre jogou muita bola. Não, fenômeno. Ele foi o melhor centroavante que eu vi. O melhor centroavante que eu vi. Mais do que Ronaldo. Eu acho mais que Van Basten. Um absurdo. O Romário no Vasco, no começo de carreira, era uma coisa estúpida. Porque ele tinha muita velocidade, uma técnica. Você viu no Barcelona. O Cruyff falou que foi o melhor jogador que eu treinei. Pô, um elogio desse do Cruyff. Uma coisa que parece que jogou um pouco, entende um pouco. Uma coisa é eu falar, o Cruyff. O Cruyff falar, esse cara foi o melhor jogador que eu treinei. Porque o Cruyff foi um gênio. Né? Agora, aí ele fala, mas tudo bem, Romário, não ganharia sem você, mas espera aí. Teria ganhado sem o Taffarel? Porque a final foi 0-0. O Romário não decidiu a final. Aliás, o senhor Franco Baresi, voltando de uma cirurgia... Colocou o Romário no bolso. Né? Um zagueiro absurdo. O Romário era genial. O Romário foi um atacante genial. Mas, pô, você precisa reconhecer que na final, por exemplo, o Taffarel não só pegou pênalti, como pegou aquela bola do Massaro. O Aldair fez uma Copa gigantesca. O Bebeto. Né? O Bebeto fez uma Copa gigantesca. Mauro Silva, você foi claro, pegar, né? É óbvio que ele foi o principal jogador da seleção e o melhor da Copa. Isso é indiscutível. Mas sabe esse negócio de eu e mais 10? Pô, não tem necessidade disso. Você nunca vai ver o Rivaldo falar isso. E aí, o Rivaldo é o quê? Tímido? Não. Eu acho que o Rivaldo é seguro. Não é? O que ele jogou, ele não precisa ficar falando. Olha o que eu joguei. Todo mundo sabe que o Romário foi monstruoso, fenomenal. Não é? Eu nunca ouvi o Garrincha falar, eu ganhei a Copa de 62, sozinho. Nunca. Nunca. E o Garrincha deu várias entrevistas falando sobre 62 e ele nunca disse, porque eu decidi. Ele era seguro do que ele jogava, ele não precisava de ficar se auto-elogiando. Né? Agora, Zé Dante, saiu do Bandeirantes a caminho do Sol. Por causa do Zagallo, Por causa do Zagallo, do Muricy, para falar de futebol. E aí eu te pergunto, tem muita gente que tem na memória o Bandeirantes a caminho do Sol. E é uma pergunta recorrente. Você não sente falta de voltar a desfilar o que você conhece mesmo, a mostrar, não só mostrar, mas ensinar para muita gente que não tem muita paciência de ler o que aconteceu, o que pode fazer ligação do passado com hoje. Porque a gente já falamos de futebol aqui, que é uma das suas grandes paixões. Você sente falta disso? Eu sinto muita falta do adicional noturno, viu? Mas virar madrugada... Não, mas você sabe que, primeiro, não é ensinar, não é nada disso. É assim, usar... sabe por que é? Eu tenho uma ideia de que o jornalista... Hoje a tendência é a especialização dentro do jornalismo. Né? Então, o cara que só fala de economia, o cara que só fala de política, o cara que só fala de futebol. E eu acho que o jornalista, ele é o avesso disso. Né? Ele não é um especialista em nenhuma dessas coisas. Matina Suzuki, né? Que o jornalista é especialista em nada, né? Em nada. Ou seja, mas ele é capaz de juntar pontos, ele é capaz de trazer informações, ele é capaz de ligar, inclusive, isso que você falou, o que está acontecendo com a história. Agora, para isso você precisa ler. Né? E não é só ler, principalmente para quem escreve. Né? E hoje não só jornal, mas escreve em sites, etc. Né? Lê o que há de bom. Né? Se você lê o Tolstói, você vai escrever melhor. Você não vai ser o Tolstói, não é isso. Não, por impossível. Pode até discordar de tudo. Né? Você não vai ler o Dostoiévski, o Tolstói, o Shakespeare. Você não vai ser nenhum deles, mas você vai escrever melhor. Né? A elaboração do texto, né? a maneira de construir as ideias, o vocabulário, mesmo com tradução. Você vai ler o Guimarães Rosa, né? Você vai ler o extraordinário Graciliano Ramos, que aliás mudou. O Graciliano Ramos, o jornalismo não tem ideia da influência desse cara, porque ele começou a usar aquelas frases secas, sabe? Sem excesso Rodeios, de adjetivos e tal. Ao mesmo tempo aparece um gênio como Nelson Rodrigues, que exagera nos adjetivos, não é? Mas é perfeito, mas porque era um gênio. Não é? Então você tem, por exemplo, eu acho que um cronista de esporte, ele tem de ler Nelson Rodrigues, cara. Tem de ler, porque não é só a história, não é só aquele momento da história do futebol, sabe? Mas é uma visão
uma visão extraordinária sobre o futebol, foge completamente. O futebol deixa de ser uma coisa que mesquinha, né? Aquela história do 22 caras correndo atrás de uma bola, se torna um drama humano, shakespeariano. Você lê João Saldanha, que é o contrário, é coloquial, né? Mas é uma visão muito pessoal, muito boa. Então, eu acho que esse tipo de programa, como era o Caminho do Sol, ele traz a vantagem de você viajar pelos assuntos todos, mas não, nunca, jamais, com qualquer interesse em falar assim, olha, eu estou... Não. Não, deixa que eu faço isso, Não, velho. não. Não precisa disso, não. Não, Eu faço isso por você. Eu digo, o importante é você levar para quem está te ouvindo o maior número possível de informações, mas informações que fogem apenas do aconteceu isso, aconteceu aquilo, é por que aconteceu, qual a origem disso. Isso nos remete a que momento da história, não é? Eu acho isso sensacional, um horário que te permite isso. Agora, cada vez mais... Atualmente, quarta, quinta e sexta, eu tenho meia hora no Rádio Livre, da Rádio Bandeirantes, então ali dá para abordar um assunto assim, pô, os caras generosamente dão meia hora. Então não, mas é imperdível, é muito bom. É uma prosa boa, Né? Zaidan, a gente sabe que você, por seu talento também, acabou sendo muito copiado. O pessoal imita você falando. A gente tem o Arthur Kovre lá na Band News que te imita com perfeição. Poxa vida. Ah, não sabia. E ele faz associações. Sabe com o Rolling Stones? E aí ele faz tá. Teve uma queda de vai embora. O Max, a época, ele vai misturando. Daquela cara, né? Daquela cara. Sério, o Arthur Kovre, hein? Sabe que o Arthur ele já imitou o Alckmin pro Alckmin mesmo. Então as coisas meio malucas. Isso te, de alguma forma, incomoda? Não, você fica imagino. Feliz? Não. O teu sotaque, assim, de caipira? Não, eu acho é que é uma algo homenagem, que o pessoal né? brinca? É uma homenagem. Outro dia o Landucci esteve aqui, na rádio. Que é outro imitador espetacular. Né? E eu falei pra ele, porque ele perguntou se me incomodava. Eu falei, não. Eu acho... Cara, pra mim é uma homenagem, né? E ele fazendo o Neto, aliás, é fantástico, né? E outro dia eu vi um outro também, eu não lembro o nome, me mostraram, mandaram pra mim. E esse cara, ele imitando o Bolsonaro, era um negócio assim, porque eu falava isso muito pro Beto Hora. Não é o Beto Hora, ele não imita só a voz, né? Ele, de certa forma, ele cria diálogos que são indissociáveis daquela pessoa, são daquela pessoa, né? Porque não basta você imitar a voz, né? É preciso que você diga coisas que aquela pessoa diria naquela situação, né? Que só ela diria, né? Típicas dela. E o Beto tem muito isso, o Landucci também. Então tem uns caras muito bons. Agora o Kovre eu não sabia, vou cobrá-lo. Você trabalhou com muita gente boa, ao lado de muita gente boa, né? Hoje está com o Milton aqui, que vocês brincam, brigam, faz parte, né? Queria que você lembrasse alguns nomes, assim, de pessoas que você... você já falou do Fernandão, enfim, pessoas que você... Fiore. Fiore Quando eu entrei aqui na Bandeirantes, o Fiore, um sujeito muito generoso, muito educado com todo mundo, sabe? Muito. E assim, uma lenda, né? Sem dúvida. O Orlando Duarte. O Orlando, eu trabalhei com ele em 3 rádios, né? Então foi uma honra muito grande. O Orlando tinha histórias extraordinárias, porque o Orlando foi não querendo voltar ao futebol, mas o Orlando foi o jornalista que mais viu o Santos jogar. Porque ele era o jornalista convidado, né? Tinha direito e a Gazeta mandava o Orlando. Então, tem coisas que... Porque imagina, não tem imagem, cara. Né? O Santos jogando contra o Hamburgo na Alemanha, o Orlando estava lá. E lembrava em detalhes, sim, né? Sim, ele viu coisas do Pelé, né? Que ninguém viu. Né? Então, tem uns caras muito especiais e gente assim que mesmo com quem eu não trabalhei diretamente, mas que eu tive a possibilidade de trocar ideias, como o Osmar Santos. O Osmar, quando eu estava na PAN, ele me ligou um dia, me chamando para ir para Record, porque ele estava na Record. Te convidando para ir para lá? Para trabalhar com ele. E eu fui lá, era no aeroporto ainda, Record. Sei. O Osmar Santos era da equipe. Na Miruna? O Odinei estava com ele. Nosso colega Odinei, grande figura, né? O Odinei ainda vai virar primeiro-ministro de Portugal, você vai ver. Mas o Osmar, só que na PAN era carteira assinada. E na Record era contrato. Sei. Né? E os salários eram equivalentes. Falei, eu não vou, né? Mas Abri foi uma mão. honra, pô, porque, sabe, é um cara que revolucionou, né? Então tem muita gente de qualidade. Fora o pessoal da redação, né, Barão?
É que é muito legal também, né? O Galberto Curado, sabe? O Galberto Curado, extraordinário. Flávio Gomes, jornalista, Grande Flavinho. né, de grande nível, cara muito bom. Enfim, tem muita gente boa. E hoje eu acho que nós temos na Bandeirantes um time. Eu ainda falei, ó, rapaz, que felicidade da Bandeirantes. Porque, e além de alguns recentes, como o Pretzel, Quesada, os caras muito bons, Alex Miller, que é meu amigo, o Antônio Petri, o Petriccione, né, Antônio Petri, Roberto Petri, que trabalhou comigo na PAN, Flávio Prado, um cara de quem eu gosto demais, sabe? Aliás, o filho dele é muito bom comentarista, o Bruno. E o Ferretti, Capelano. Capelano, aliás, foi um achado do Ricardo Capriotti. Aí outra figura ímpar, né? Capriotti. O Capriotti é um grande amigo, Patrick. O Capelanes, aí o Ferretti, veio esse menino que trouxeram da Bandeirantes de Campinas, o Vinícius Bueno, né? O Lucas Herrero, aí o Roman Laurito. Quer dizer, eles conseguiram trazer o Palese, sabe? Uns caras muito talentosos. Eu falo para eles, rapaz, vocês têm muito talento. E é todo mundo bom caráter. Isso facilita demais o trabalho, sabe? Não tem trairagem, não tem conversinha de um falando contra o outro, sabe? Chega em você e fala, ó, aquele aqui. Não, sabe? O Ulisses Costa, o Rogério Assis, o Silvério, sabe? Um ambiente muito bom. Então... Tirando o Bernardo Ramos, é claro, né? Que a gente... o Bernardo te levou, inclusive, para Bradesco nesse meu período. E lá também foi um período bacana, né? Você com a meninada que você está falando aí. Foi muito bom. Tinha discussão pra caramba. O Bernardo é um grande cara, porque o Bernardo, primeiro, ele tem uma memória, assim, incomum, né? É uma coisa realmente notável. E muito bem informado e não se limita a esporte, é um cara que se interessa por política, por história. E ele é muito gente boa, e é um cara emotivo, sabe? E como ele tem um cargo de coordenação e de chefia no esporte, e você sabe disso, Barão, isso traz muita pressão. Muita. Né? E ele é um sujeito emotivo. Então ele lida... você percebe que, sabe, não é uma coisa que o cara deixa na empresa e vai embora. É frio, gelado. Sabe, né? aquilo... Então, aqui é um ambiente muito bom, muito bom. Bacana. Eu esqueci no começo, como o Zaidan sempre pede, né, para mandar um abraço para o Manuel e para o Francisco. E é para o Manuel e Francisco. E para o Benjamin, o Neto. E para o Benjamin, o Neto. Como é que tá sendo a história de ser avô? É demais, né? Bacana, né? 3 anos? 3,5 já. Tá um molecão. E pelo jeito... vai seguir o pai dele e, portanto, vai ser seu colega de arquibancada, Barão. Vai ser São Paulino também. Mas eu queria, Zaidan... Porque eu sou santista, mas os dois filhos são São Paulinos. Então eu queria muito te agradecer por esse papo. Eu sou fã do Zaidan já há muito tempo. É um privilégio conhecê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Trabalhei 9 anos na Jovem Pan. Eu estou há 13 aqui, desde que a Band News foi para o ar. E desde o começo não foi assim, mais ou menos. Zaidan me recebeu de braços abertos. Um papo sempre altíssimo nível, mas sobre NBA, né? O Zaidan fala sobre todos os assuntos do mundo. NBA eu só aprendo. A gente brinca muito. E eu queria te agradecer demais, Zaidan. A gente tem aqui uma pequena homenagem, aqui um troféu do Barões do Rádio para você. Que honra. Muito obrigado, Zaidan. Parabéns. Sensacional. Olha aqui. Sensacional. Barões do Rádio para você, Zaidan. Não mereço o título, né? Mas é o seguinte... Barão, é uma honra para mim, o convite, a lembrança. A honra é minha mesmo, fico agradecido. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. A gente já fez em Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos, né? Sim. Trabalho juntos aí, é uma honra. Acho você um jornalista extraordinário, da velha tradição do jornalismo, capaz de abordar diversos assuntos com muita competência. Está brilhando há tempos, né? Na Band News, então... é uma honra. Isso aqui, eu repito, não é cascata, não, né? Não sou barão de nada. Sim. Mas o primeiro nome é um achado, né? Demais, velho. Mas eu agradeço. Aí bonito, hein? Bem feito, hein? Bem feito. Quem fez, quem desenhou, tá de parabéns. Zaidan, muito obrigado mais uma vez. Um privilégio. Valeu. Um abraço, Barão. Valeu. Obrigado, Zaidan. Barões